Olá, boa noite. As vendas nas redes de varejo tiveram o menor crescimento no país em 10 anos. 2/3 das lojas reclamam que os consumidores sumiram. E muitos estão substituindo produtos tradicionais por outros mais baratos. Você vai ver ainda nesta edição. As operadoras vão cortar a internet ainda este mês, depois que o cliente atingir a franquia de planos pré-pagos. Ex-ministra do Supremo Tribunal Federal vai auxiliar a auditoria interna que investiga as denúncias de irregularidade na Petrobras. Acessos para algumas praias do litoral paulista ainda estão bloqueados por causa de erosões no asfalto e quedas de barreira. Cubanos que vivem nos Estados Unidos voltam à terra natal depois da retomada das relações diplomáticas entre os dois países. E qual o segredo para alcançar metas no próximo ano? Dona Lourdes, de 66 anos, quer estudar inglês para falar com os netos que moram na Austrália. E às vezes vem aí e a gente não entende, né? A minha filha tem que estar traduzindo. Dois terços das redes de varejo brasileiras viram os clientes sumir das lojas em 2014. O movimento caiu em relação ao ano passado e, segundo uma pesquisa feita em 10 países, o Brasil foi o que mais sentiu a falta de disposição do consumidor em gastar. Em 2014, a ordem foi colocar o pé no freio. Eu acho que o dinheiro que eu estou ganhando tá rendendo muito pouco. Os brasileiros decidiram cortar gastos e sumiram das lojas. As despesas fixas você não tem como tirar. Vestuário, sapato, acessórios, essas coisas eu diminuí. Uma pesquisa feita por uma consultoria internacional em 10 países mostrou que o Brasil é o que mais sente o desaparecimento dos clientes do comércio. 67% das redes do varejo do país relataram queda no movimento em relação a 2013. O dobro do índice registrado pelo segundo colocado, a França. O terceiro país com maior perda no varejo foi a Alemanha. Enquanto isso, a maior economia do mundo mostra cada vez mais sinais de recuperação. Nos Estados Unidos, apenas 1% das lojas pesquisadas relatou queda no movimento. No terceiro trimestre deste ano, a economia norte-americana cresceu 5%, foi a expansão mais forte desde 2003. E um dos principais responsáveis foi justamente o gasto dos consumidores. Entre os brasileiros, a mudança dos hábitos atinge todas as camadas de renda. Mesmo entre o pequeno grupo de consumidores que diz ter aumentado o número de visitas ao comércio, a maioria passou a procurar produtos mais baratos ou passou a procurar lojas em que o custo-benefício fosse melhor. Ou procura outros lugares com um preço mais em conta ou escolhe alguma outra coisa. Para esse economista, a cautela é um reflexo da falta de confiança do consumidor na economia. Nós temos uma inflação mais alta, uma preocupação com a inflação ainda mais alta e, portanto, um comprometimento da renda real das famílias. E tudo isso, obviamente, inibe a disposição de comprar. A incerteza levou ao pior resultado do varejo na década. As lojas viram as vendas crescerem apenas 2,5%, menor taxa desde 2004. A gente nunca sabe o que vai acontecer na economia, então... Tem mais cautela? Com certeza. As operadoras de celular começaram a cortar a internet dos clientes que atinge o limite da franquia nos planos pré-pagos. A mudança ocorre gradualmente e deve ser adotada por todas as empresas até o fim de janeiro. Agora, o cliente que usar todo o pacote de dados contratado não vai mais poder contar com a velocidade reduzida da internet no celular. O serviço vai ser suspenso pelas operadoras assim que o limite da franquia for atingido. Outros países já cortam a internet de clientes nessas situações. No Brasil, a medida começou a ser adotada no último dia 9 e vai afetar todos os clientes de planos pré-pagos até o fim de janeiro. Quem quiser restabelecer o acesso vai ter que pagar mais caro, comprando novos créditos, contratando um pacote adicional ou aderindo a um plano com franquia maior. Uma ex-ministra do Supremo Tribunal Federal vai auxiliar a auditoria interna que investiga as denúncias de irregularidade na Petrobras.
O comitê vai fiscalizar os trabalhos de 2 escritórios de advocacia contratados para auditar as contas da Petrobras e checar o tamanho do rombo provocado por obras superfaturadas. O grupo de trabalho será formado pelo futuro diretor de governança corporativa da estatal, pela ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, e pelo jurista alemão Andreas Pollmann, da Siemens. Ellen Grace foi a primeira mulher a ocupar uma vaga no Supremo. Após deixar o STF em 2011, integrou o Conselho Administrativo da OGX, petroleira do empresário Eike Batista. A carreira profissional dela é marcada por um estilo linha dura em casos de corrupção. Já Pollmann foi responsável por reverter a imagem negativa da Siemens após a descoberta de que funcionários pagavam propina para conseguir contratos em diversos países, inclusive no Brasil, nos casos das companhias de trens e metrô de São Paulo e do Distrito Federal. Investidores da cidade americana de Providence decidiram processar a Petrobras, a presidente Graça Foster e 2 subsidiárias internacionais da estatal brasileira. Eles argumentam que compraram papéis da Petrobras em preços inflados porque a companhia fechou contratos superfaturados à base de propina. Com o processo, já são pelo menos 11 ações coletivas contra a Petrobras em solo americano. E a América Latina tem o maior número de mulheres cientistas do mundo. Elas representam 46% do mercado latino e 3% do mundial, de acordo com uma pesquisa da Unesco. Atuam principalmente no Brasil, Argentina, Chile e México. É uma porcentagem alta, a mais alta do mundo, e mostra que esses países possuem políticas que promovem a carreira feminina no continente, disse a diretora científica da Unesco, Lídia Brito. O país que mais investe é o Brasil. Os programas brasileiro Ciência Sem Fronteiras e argentino CONICET foram citados como exemplos para outros países. E veja a seguir, São Paulo sofre com mais um dia de interdições de estradas com destino às praias. E voluntários fazem um almoço para 5.000 pessoas num restaurante popular de Belo Horizonte.